Bem, vamos começar a nossa aula. Aula 7. História geral. Vamos continuar história da Grécia Antiga. História da Grécia Antiga. Com a chegada dos dórios, povo de característica guerreira e belicosa, os conflitos se intensificaram na região, havendo muitas confusões sociais acompanhadas de guerras internas e o movimento natural de dispersão dos povos que compunham o mosaico da Hélade, do qual falamos na aula passada, da diáspora grega. Houve um grande deslocamento em busca de ilhas situadas no mar Egeu e outras regiões da Ásia Menor. Nesse período sobraram os relatos do poeta Homero acerca da famosa Guerra de Troia e das façanhas de Ulisses nas narrações de Ilíada e da Odisseia, que se tornaram ícone da literatura e da poesia grega. Por isso, o período homérico é de certa forma como se não houvesse muitos registros sobre a história grega de fato, né? Período homérico. Historiadores prestaram homenagem ao grande poeta Homero, dando ao momento seguinte da história da civilização helênica o seu nome, enfatizando a necessidade de união política por parte dos já assim denominados gregos. Por intermédio dos dórios, mais afeita à conquista, que se iniciou na Península Balcânica um processo lento de agrupamento social e político. Com o aumento demográfico natural ocorrido na região, o gênero, comunidade coletivista, se organizaram em fratrias. Conjunto de gênero depois originaram as tribos que levaram em consideração o fator consanguíneo e a origem de cada grupo que formava a sociedade na Grécia. Portanto, na Península Balcânica, organizavam-se em fratrias. Que era o conjunto de gêneros, né? Que eram os gêneros e depois as tribos. Assim começa a se formar a sociedade na Grécia. Os dórios, por vários motivos, tentavam unificar os gregos em volta de Demos. Os dórios, né? Dórios e Demos. Portanto, os dórios, por vários motivos, formavam a sociedade, tentavam unificar os gregos em volta de Demos.
e com a natural prevalecência de domínio político militarista dos dórios. No entanto, isso não foi aceito de pronto por diversas tribos espalhadas pelos Balcãs, que não aceitavam o controle por parte daqueles que usavam constantemente as guerras para fazer valer os seus interesses políticos. Com a crise na comunidade gentílica, a Grécia se transformou em um palco de violentos conflitos e tensões sociais, que resultaram em uma nova dispersão do povo grego, denominada de segunda diáspora grega. Então vamos entrar aqui na segunda diáspora grega. Segunda diáspora grega. Levando populações para várias regiões longínquas, até a Península Itálica, por exemplo. Nessa situação conflituosa, as tribos começaram a se unir em prol de um objetivo comum e, usando de fato ético, resolveram adotar um sistema político-social de autonomia, deram origem às estruturas que passaram a se chamar de polis. Bem, começaram a organizar as polis, que seriam as cidades-estado. Cidades-estado. Ou cidades-estados. A partir daí, cidade-estado. Será através dessa unidade autônoma, politicamente, que se erguerá uma das maiores civilizações que o mundo já assistiu, e através da força da polis grega que sua história se alicerçará. A história da Guerra de Troia alcançou a imortalidade de vida a um poeta. Os gregos antigos, ao contrário de muitos especialistas que surgiram depois, como o italiano Gevico e o filósofo alemão Rolf, acreditava que a soberba narrativa da conquista de Lyon e o que se seguiu resultou dos versos de um rapsódo chamado Homero. Portanto, um rapsódo cego chamado Homero. Vivendo provavelmente no século 8 a.C., ele costumava peregrinar pelas cortes e pelas ágoras, os mercados públicos da polis daquela época. A repertia em estofre candente, entusiastas, com sendo os cantos e outros nomes memoráveis feitos dos aqueus, também designado como argivos e danaus, antepassados dos gregos. Segundo o costume, apresentava-se em pé, apoiado num bastão, narrando de memória em voz alta para que todos ouvissem, preservando assim a memória dos combates dos máximos heróis do passado. Teria sido ele o principal responsável por dar uma unidade cultural a todo o povo do continente da Ática, da península do Peloponeso e das ilhas do mar Egeu de fala grega. Para Hesíodo, foi Homero quem constituiu a teologia nacional da Grécia. É consenso hoje que nenhum poeta, nenhuma personalidade literária ocupou na vida do seu povo um lugar semelhante. Epopeia, essa que ele narrou em duas obras distintas, a Ilíada, dedicada ao último ano de guerra, e a Odisseia, a narrativa de Ulisses, ocorrida depois da guerra. Nele se encontra não só a relação estreita dos homens com os inúmeros deuses, como também a exposição da cosmogonia grega, o que solidificou a oposição dos dois poemas como expressão dos ideais de formação dos nobres gregos. Paideia. Coube ao que se sabe ao tirano ateniense Pisístrato, a partir de 561 a.C., mandar um tal de Zênoto, tanto a Ilíada como a Odisseia, na forma tal como hoje são conhecidos. No total, os dois grandes poemas subdividem em 24 cantos, cada um com 27.803 versos, sendo até hoje mais extensa a narrativa épica versificada que a literatura ocidental conheceu.
Personagens na Guerra de Troia. Heróis ou sofredores ainda serviram de inspiração para muitos autores teatrais no século posterior a Homero. Os grandes trajes fizeram inúmeras peças, tendo como centro a vida daqueles que participaram da expedição foram suas vítimas. Ésquilo, na trilogia Orestias, de 458 a.C., dedicou a primeira parte dela ao retorno do rei Agamenon a Micenas e a morte de Trofeu pelas mãos de Clitemnestra, a sua esposa adúltera. Sófocles concentrou-se em dois dos guerreiros que lutavam contra Troia. A Jaque, de 445 a.C., que enlouquecido suicidou-se. E Filóctetes, de 409 a.C. O exímio arqueiro ferido de morte e abandonado por todos, Eurípides, por sua vez, compôs a peça Hécuba, de 424 a.C., para narrar o sofrimento da rainha de Troia, a esposa de Príamo, que viu os filhos morrerem ou serem vendidos como escravos. Ainda dedicou outra, Heleno, 412 a.C., ao brutal destino da Ifigênia, a ilha sacrificada de Agamenon. E ainda outra dedicada ao sofrimento das mulheres de Troia, em 413 a.C. Portanto, a história antiga, algumas com fatos e algumas histórias são narradas de modos fantasiosos, né? Assim caminha a história, né? Assim caminha a história. E assim nós vamos para um capítulo muito importante da história, que é a transição, né? Transição do feudalismo para o capitalismo. Lembrando que ainda existem outros capítulos da história que nós vamos estar colocando aqui, como o Império Romano, né? Então vamos lá. Transição do feudalismo para o capitalismo. Transição do feudalismo para o capitalismo. Feudalismo é o sistema de organização econômica, política e social característico da Europa Ocidental na Idade Média. Com as invasões bárbaras, a crise do escravismo e a desagregação do regime político de Roma, a partir do século V, a Europa inicia uma grande e profunda reestruturação marcada pela descentralização do poder, ruralização da economia e pelo emprego da mão de obra servil, que seria a base do feudalismo. Portanto, feudalismo, já vamos nós para o século V da história. O sistema feudal tem sua origem mais bem situada na França setentrional, no século 9 e 10, com o declínio da monarquia carolíngia e o seu desaparecimento no século XVI. O sistema feudal teria suas gênesis na fusão de elementos de origem românica e germânica. Portanto, surge na França, né? Surge na França setentrional. Na França setentrional, no século 9 e 10. Lembrando que iria até o século 16, né?
Lembrando que nós vamos ter duas aulas, né, sobre o Império Romano. Nós vamos ter essas duas aulas para a gente poder avançar para a Idade Moderna. O sistema feudal teria sua gênese na fusão de elementos de origem românica e germânica. Como elemento de herança românica, compreendemos o colonato. Portanto, origem românica e germânica. Como elemento de herança românica, compreendemos o colonato, que se desenvolveu com o declínio do Império Romano, constituindo uma saída para os plebeus empobrecidos e ex-escravos que passaram a trabalhar como colonos na propriedade de um grande senhor que lhe oferecia terra e proteção, recebendo em troca o excedente produtivo. E a fragmentação do poder político quando o governo romano não conseguia impor a sua autoridade em todas as regiões dominadas, tendo sua centralização quebrada e permitindo que uma nova lógica de poder fosse formulada, sustentada na propriedade da terra. Como herança germânica no feudalismo, observamos a composição de um núcleo formado pela associação entre a economia agropastoril e as relações de fidelidade, quer dizer, agricultura e pastoreio e as relações de fidelidade, de recompensa de guerreiros e chefe militar, representada pelo comitatus e benefício. Portanto, colonato, né, de origem vamos ver o colonato de origem românica, colonato. E aí nós vamos, como herança germânica no feudalismo, observamos a composição de núcleo formado pela associação entre a economia agropastoril, as relações de fidelidade e recompensa entre guerreiro e chefe militar, representado pelo comitatus benefício. O feudalismo não teve um comportamento constante em toda a área da Europa Ocidental, por abranger a área tão extensa, mas foi marcado por características comuns, como a ruralização da economia, utilização do trabalho servil, a ascensão da Igreja Católica como era de unidade social entre os povos da Europa Ocidental, as relações horizontais entre nobres baseadas em vínculos pessoais de obediência e proteção, suzerania e vassalagem. Portanto, nós vamos ter como destaque, né, Europa Ocidental. Importante destacar onde surgiu esse sistema do feudalismo. Portanto, mesmo existindo reis na Europa feudal, este não contava com poder centralizado e tampouco com a política tributária unificada para todo um reino, já que além da influência ideológica da Igreja sobre a Europa, recebiam também a oposição de um grande número de proprietários de terras, que eram os nobres, que não submetia ao seu controle, pois em alguns casos apresentavam um exército ameaçador para o próprio rei. Portanto, o poder político era difundido entre os senhores feudais, isso é, proprietário de grandes extensões de terra, os feudos. Portanto, havia os nobres e havia os feudos, né? Os nobres ameaçavam com seu poder bélico
No feudalismo, a estrutura econômica era marcada pela autossuficiência dos feudos e pelo predomínio da servidão, em que o servo não era propriedade do senhor feudal, mas estava preso à terra pela necessidade de sobrevivência. Portanto, o servo não era proprietário da terra, tinha apenas o direito de usá-la como obrigação de produzir para o seu sustento e para o da nobreza feudal. Portanto, a coisa não era tão Então, estamos falando que a história aparece para o mundo na Europa. Durante a Alta Idade Média, do século V ao X, Alta Idade Média, que vai do século V ao X, do século V ao X, o que nós vamos destacar, né? A atividade comercial se limitou à troca nos feudos, com escasso uso de moeda. Ao longo da Baixa Idade Média, o comércio combinou-se ao conjunto de transformações daquele período, resultando no renascimento comercial, portanto, na intensificação das atividades mercantis, até a crise geral da sociedade feudal no século XIV e XV. O relativo período de paz, o aumento do excedente de produção agrícola e artesanal que poderia ser comercializado, diante da expansão dos mercados, as cruzadas que restabeleceram as relações entre Ocidente e Oriente, arruinaram Bizâncio, que perde o controle do Mediterrâneo Oriental, privilegiando os mercadores e armadores do Ocidente. Esse panorama estipulou o renascimento comercial. Portanto, vamos ter aqui a queda de Bizâncio, né? Queda de Bizâncio, ou Império Bizantino. Mais uma coisa para a nossa história. A estrutura feudal deveria ser vencida, bem como as péssimas condições das estradas, para que a atividade comercial tivesse êxito. Portanto, vamos colocar aqui, né? Nascimento comercial. Ainda não é o renascimento iluminista, né? Mas é o renascimento comercial. A estrutura feudal deveria ser vencida, bem como as péssimas condições de estradas, para que a atividade comercial tivesse êxito. O mar Mediterrâneo voltou a ser o eixo da Europa Ocidental, dinamizando o comércio entre o Ocidente e o Oriente. Portanto, o Mediterrâneo o comércio entre o Ocidente e o Oriente, né? Mediterrâneo, comércio entre o Ocidente e o Oriente. O destaque desse comércio foram dos venezianos, em que o contato com os muçulmanos distribuía a produção vindo da Índia através da rota das especiarias. Já Gênova se vinculou a Bizâncio
promovendo o comércio dos produtos da Rota da Seda. A Rota do Mar do Norte e Mar Báltico era dominada pelos germânicos, que intercambiavam cerveja, tecido de lã, peles, cereais, etc. Portanto, aí já se destaca Gênova e Veneza, já se destacavam no comércio. Quando se fala de renascimento comercial, já vamos destacar isso aqui. E vamos caminhando para as grandes navegações. A região de Flandres, era o ponto de encontro do comércio. As feiras acabaram sendo um ponto comercial entre as rotas terrestres e fluviais, ficando famosas a de Champagne e Flandres. Muitas delas foram estabelecidas pelos próprios senhores feudais, fornecendo proteção e privilégio a estes. Portanto, como nós começamos falando da França, e Flandres. Portanto, as principais feiras lá na França, né? Como a gente já tinha visto em outras ocasiões. Muitas delas foram estabelecidas pelos senhores feudais, fornecendo proteção e privilégio a estas. Ao contrário do que ocorria nas corporações, as feiras promoviam um jogo livre no comércio. Caso ocorresse algum impasse, as questões eram decididas em um tribunal internacional. Outro setor comercial era o mercado, onde mercadores regionais trocavam produtos periodicamente em meio a um clima de animação. Equilibristas, jogais, acrobatas. Mas ao contrário das feiras, esses núcleos mercantis acabavam subjugados ao controle municipal. Outro evento notado na Baixa Idade Média foi o crescimento da circulação monetária. Portanto, monetária, a parte do dinheiro. O dinheiro começa a circular, né? O dinheiro começa a circular. O dinheiro começa a circular na Europa e vamos caminhando para o metalismo, um assunto que veremos lá na frente. O crescimento da circulação monetária, originado não somente pela atividade comercial, mas pela extração mineral na Europa Central, na circulação do papel de valor estável estabelecido pelos príncipes. Portanto, de uma forma geral, o comércio não se desenvolve livremente pelo risco de saque à produção comercial, ou ainda pelo próprio posicionamento da Igreja, que condenava a busca de lucro individual, ocorrendo a formação de associações. As guildas foram associações criadas a partir do século XI, formadas por mercadores de uma cidade em ranças ou ligas, que eram associações no nível de cidades. A mais importante surge no século XIII, a Liga Hanseática ou Teutônica, reunindo cerca de 90 cidades setentrionais germânicas lideradas por Luberto. Dentre os efeitos do renascimento comercial da cidade, podemos citar o desenvolvimento do comércio, o artesanato, a monetarização da economia europeia, o fortalecimento da burguesia interessada em ampliar suas atividades econômicas, o próprio relacionamento entre burguesia e reis contra senhores feudais, impulsionando a centralização política e o restabelecimento da unidade territorial.
abrindo perspectiva para a construção de um mercado nacional. Portanto, vamos caminhando para o nacionalismo. O quadro econômico europeu altera-se profundamente com o término das cruzadas no século XIII, o que provocou a abertura do mar Mediterrâneo e o renascimento urbano e comercial. O comércio desenvolvido nesse período era dominado por importantes cidades portuárias italianas, destacando-se Gênova e Veneza, que controlavam a ligação da Europa Ocidental com os principais centros comerciais do Oriente Próximo, como Alexandria e Antioquia, além de Constantinopla, capital do Império Bizantino. Portanto, dessas informações aqui, Constantinopla era capital bizantina, né? Porque nós estamos falando do Império Bizantino e não estamos especificando. Porque nós, quando formos ao Império Romano, vamos finalizar a nossa história no Império Bizantino. No século XIV e XV, a sociedade feudal vivenciava uma crise geral e profunda, acarretada pelo desequilíbrio entre produção agrícola e o consumo. A incapacidade de aumentar a produção acabou deixando uma parte considerável da população à beira da inanição. A crise foi agravada pelas mudanças climáticas ocorridas no século XIV. Portanto, já estamos caminhando para o século XIV. Vamos citar aqui na história a Grande Fome, né? A Grande Fome, quando políticas erradas levam a essa situação. 1315 e 1317. A Grande Fome ficou conhecida a fome crônica ou intermitente. Acabou provocando o aumento de mortalidade, gerando inclusive a morte em determinadas regiões de 1/5 dos seus habitantes. Durante 1/5 dos habitantes, né? 1/5 dos habitantes. Durante a Baixa Idade Média, a Guerra dos 100 Anos, cujo processamento implicou a desorganização da produção, acentuou o declínio demográfico devido à elevação do índice de mortalidade, acarretou o aumento de tributação para atender os gastos bélicos, associando esses fatores à peste negra e à fome, afetaram não apenas a economia feudal, já decadente, mas também o dinâmico comércio mediterrâneo, verificando-se aí que convencionou chamar a história de crise de retração. Portanto, aí nós vamos entrar também nas guerras de 100 anos, que foi entre França e Inglaterra. Também não detalhamos, depois vamos detalhar no outro momento. A crise da retração do comércio. Além de enfraquecer a força produtiva, restringir o mercado consumidor. É evidente que as guerras atingiram pesadamente os que viviam da terra, não só os senhores feudais, mas principalmente os camponeses. Assim, o século XIV e XV assistiram a muitas revoltas camponeses, desde Flandres, 1310, até Jacquerie, 1358, na França. A revolta dos camponeses, 1381, na Inglaterra, para mencionar apenas as mais importantes. Já no século XV, fala-se de uma crise de desenvolvimento devido à escassez monetária, à necessidade de novo mercado para o comércio europeu.
Nesse sentido, a expansão marítima poderia reativar o comércio. Expansão marítima. A expansão marítima poderia reativar o comércio da Europa Ocidental com o Oriente, quebrando o monopólio italiano dessa região, além de poder representar um afluxo de metais preciosos. Portanto, monopólio da Itália em queda. É porque a relação Ocidente-Oriente seria a relação mais direta. A quebra do monopólio italiano, além de poder representar um afluxo de metais preciosos obtidos através do comércio ou da exploração de jazidas que seriam descobertas. Na esfera social, destaca-se a projeção da burguesia, que desenvolve enquanto classe com o próprio crescimento do comércio monetário. Portanto, aqui já vamos destacar a burguesia, né? A burguesia aparecendo. Numa economia que tendia cada vez mais para o caráter comercial e urbano, era importante a padronização monetária, como também a centralização da defesa militar e a elaboração de leis nacionais. Portanto, a centralização financeira para que houvesse um poderio maior nacional. A burguesia, assim, relacionava-se com os reis e, diante da crise do feudalismo, concentrava-se cada vez mais poderes em suas mãos, resultando na formação das monarquias nacionais. Monarquias nacionais. Falando de quê? Da queda do feudalismo, né? Queda do feudalismo. Com a formação das monarquias nacionais, automaticamente a queda do feudalismo. A formação das monarquias nacionais, das quais a primeira foi Portugal, em 1385. Portugal, 1385. Revolução de Hábitos. Então, a primeira monarquia foi Portugal. A formação desses estados nacionais marcou a estrutura do poder nesse período de transição e o relacionamento entre o rei e a burguesia, apesar de conjuntural, estava muito bem definido. Para a burguesia, esse estado com poder centralizado era de fundamental importância, pois além de possibilitar a padronização monetária, criação de leis, o Exército Nacional apresentaria uma importante retaguarda para empreendimentos, tanto no estabelecimento do protecionismo alfandegário, como para conquistar militarmente outros mercados. Já para os soberanos, a burguesia tinha o seu grau de importância, pois esta representava a iniciativa privada para o comércio, que ampliado proporcionava maior arrecadação de impostos e o consequente fortalecimento do poder real. A Idade Moderna foi marcada socialmente pela manutenção
de resquícios do feudalismo. Portanto, já começamos falando um pouco sobre Idade Moderna, né? Com a conservação de privilégios da nobreza e do clero, que era sustentado pelos impostos de burgueses, artesãos e camponeses. Na perspectiva política, esse Estado evidenciou um caráter absolutista, por concentrar poderes nas mãos dos reis, submetendo nobres e burgueses, já que esses grupos precisavam de um Estado forte para conservar seu privilégio. No plano econômico observamos o mercantilismo. O mercantilismo, quer dizer, já chegando, se aproximando das grandes navegações. Caracterizado como um conjunto de prática econômica orientada pelo intervencionismo estatal, não constituindo uma doutrina, mas um conjunto de práticas e ações que variavam de estado para estado e de época para época. Dentre essas práticas podemos citar o metalismo, protecionismo e a balança comercial favorável. Portanto, vamos ter o metalismo. Quem viu nossas aulas de história anteriores vai relacionar os assuntos. Protecionismo, e a balança comercial favorável. Balança comercial favorável. As relações de produção capitalista que germinaram na Europa da Baixa Idade Média do século XI ao XIII, momentos de crescimento urbano e comercial foram se expandindo pelo feudalismo, como germe que corroeu o sistema, até levar à falência da sociedade feudal, com a ocorrência das revoluções burguesas na Inglaterra. Portanto, revoluções burguesas na Inglaterra, que ocorreu de 1640 a 1689. Não precisa saber de todas as datas, mas as mais importantes precisam. Na França também, de 1789 a 1814. Na Europa, no Japão e nos Estados Unidos, o capitalismo se firmou no decorrer do século XIX. Portanto, tivemos essa nossa aula de história. Estamos devendo para a próxima aula. Império Romano. Então, assim, as nossas aulas vão continuando, mesmo que você não queira assistir toda, mas você deve anotar os detalhes das aulas, deve ter uma consulta ao lado, escrever alguma coisa, pesquisar alguma coisa na internet, assim você terá uma boa preparação
para todas as provas, né? Ter uma boa preparação para todas as provas. Lembrando em consideração que a maioria das provas são textuais. Então, se você conhece o conteúdo, você terá facilidade de dominar os textos e separar o que é certo do que é errado nas questões. Portanto, estamos devendo para vocês a próxima aula, que seria Império Romano, que deveria ser na aula 7, mas não foi possível. Como nós não queremos perder nosso tempo, né? Perder o tempo que nós dispomos para fazer essas aulas, porque teremos a preferência de aulas no sábado e também na segunda, devido ao nosso tempo, que é muito curto. Mas aí teremos a próxima aula Império Romano. Veja também outras aulas no canal, né? Ou no blog, né? Você poderá ver outras aulas no canal ou no blog. Vamos ter outras aulas lá, vamos ter aulas Por enquanto, nosso canal tem aula de português, redação e história. São essas as aulas que nós temos no canal, né? Se inscreva, indique aos colegas, comente, compartilhe, curta, toque no sininho para nos ajudar. Até a nossa próxima aula, até nosso próximo vídeo. Fiquem todos com a proteção de Deus.